Olá, muito boa noite a todos e todas. Estamos aqui novamente pelo Estudo da Brasilidade. Eu sou Bruno Duval e hoje iremos transmitir mais uma reunião sobre análises e interpretações de conjuntura. Gostaria de convidar o professor Dark, presidente do Estudo da Brasilidade, para apresentar nosso convidado. Por gentileza, professor Dark. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito ao Zé Dirceu por comparecer aqui para conversar conosco. Falar sobre o Zé Dirceu, eu acho que seria uma atitude pleonástica da minha parte, que eu acho que todo mundo conhece o Zé Dirceu. O Zé Dirceu é um dos grandes, ou talvez o maior intelectual que frequente o comando do Partido dos Trabalhadores, e ele nos dá a honra de vir aqui hoje falar sobre o primeiro ano do governo Lula, como ele vê o primeiro ano do governo Lula, e para nós é uma honra tê-lo aqui. Zé Seu, a palavra é sua. Obrigado, Dark. Obrigado pelo convite e obrigado pela presença do Bruno, do Rafael, do Leonardo, do nosso Roberto Requião, do Leonardo e do Danilo. Eu tenho falado sobre o terceiro governo do Lula sempre numa perspectiva que eu projeto 12 anos, não 4, porque na situação que nós vivemos internacionalmente no Brasil, um governo de 4 anos, com a correlação de força no Congresso Nacional, certo? Com a herança que nós recebemos, é um governo muito limitado. E também pela própria composição do governo, é improvável, certo, que nós possamos fazer grandes mudanças no Brasil nesses 4 anos. E esse primeiro ano, que, levando em consideração que não houve uma transição, que muitos ministérios, e ministérios importantes como Educação e Saúde, próprio Ministério antes da Economia e da Fazenda, outros simplesmente estavam desativados, Cultura, Ciência e Tecnologia, Ministério de Esporte, Turismo, e a correlação de força na Câmara e no Senado, é um governo que superou bem o primeiro ano, que a gente tem que ver como um desafio governar nas condições que o Lula está governando. Particularmente porque os instrumentos que nós poderíamos ter para começar a enfrentar, estou falando dos problemas estruturais do país, estou pensando num projeto de desenvolvimento nacional, porque retomar as políticas sociais, como o Lula fez, foi muito importante, é importante até porque combate a pobreza, fazer a reforma do IVA, taxar fundos exclusivos, offshore, lucro sobre capital próprio, mudar a estrutura do imposto de renda, taxar lucros e dividendos, buscar uma maior justiça tributária no país é indispensável, mas é improvável que nós possamos fazer grandes mudanças sem resolver certas questões. A primeira delas é essa. O país precisa mudar completamente sua estrutura tributária para renda, riqueza e patrimônio e sair da atual estrutura. Para isso, precisa ter uma maioria na Câmara e no Senado, ainda que se conseguiu alguns avanços. O país precisa mudar o papel, né, e a estrutura do capital financeiro, porque hoje a renda nacional, inclusive a renda do petróleo, né, o país podia buscar recursos para alavancar seu crescimento, sendo prático, na agricultura, na mineração, no petróleo e na estrutura tributária do país, né? Os impostos na renda nacional. Ora, a agricultura e a mineração praticamente não pagam impostos. O petróleo, que podia ser uma riqueza, que nós podíamos criar um fundo soberano para fazer grandes investimentos no país, no governo Temer e Bolsonaro, isso foi desconstituído. E nós, na minha opinião, não posso dizê-la publicamente, cometemos um erro com a distribuição de royalties para municípios e estados. Era muito mais importante concentrar esses recursos na mão da União para formar uma capacidade grande de investimento e os municípios e estados, onde é extraída essa riqueza, poderiam ser beneficiados com investimentos mais que os outros. Mas o que nós fizemos foi desperdiçar esses recursos. Vamos lembrar que tem cidades que vão receber
20, 30 bilhões em 4 anos de recursos, com população de 100, 150 mil habitantes. E alguns estados, inclusive, vão passar a ser beneficiados por grandes recursos, né, desproporcionalmente às necessidades do país e às prioridades do país. Portanto, se nós queremos pensar numa revolução científica e tecnológica, numa mudança, grandes investimentos em infraestrutura, nós temos que pensar do orçamento da União, com as emendas impositivas, com emendas de relator, o que nós estamos vivendo, com as vinculações que existem, com a estrutura tributária que existe. Se nós olharmos a proposta do PAC, certo? Na verdade, de recursos mesmo do governo, nós não temos nem 25% ou 20%. A outra opção seriam os bancos públicos, que eles vieram também sendo desconstituídos, descapitalizados. Porque, se nós olharmos a China, o papel dos bancos públicos na China e das estatais, certo? E do investimento chegar a 35% do PIB, da formação bruta de capital, foi fundamental. Nós ainda somos um país que temos a Petrobras e temos os bancos públicos, porque eu sou muito prático. Nós temos que governar. Governar é 4 ou 8 anos, no máximo 12, se nós formos capazes, né? As alianças que são exigidas para governar desconstituem os objetivos do governo. Essa é uma contradição que, para resolver, nós teríamos que ter um partido ou partidos capazes de formar uma maioria no país. Lógico que o país tem contradições dentro dos setores dominantes, seja na indústria, no agronegócio, no comércio, nas finanças, que pode permitir certas mudanças. Por exemplo, o que eu estou sentindo? O agronegócio, eu ouvi da boca do Alceu Moreira, num seminário da Arco de Vaza, está se dando conta que a dependência de chips, de IVAs, de produtos farmacêuticos, químicos, de fertilizante, de agrotóxicos, amanhã de biológico, de máquinas e equipamentos, de tecnologia, totalmente do exterior, fora o controle das trades, com todas as consequências que não preciso dizer aqui, que nós conhecemos. Portanto, eles começam, e mais, o crédito no Brasil hoje é praticamente impossível para pequena e média empresa, e mesmo para muitos setores da agricultura, pelas garantias e pela taxa de juros. Então, pensando o Brasil historicamente, assim, projetando o Brasil, se tem um país que tem condições nesse momento no mundo de dar um salto, aproveitar essa oportunidade da quebra das cadeias produtivas, da novo quadro geopolítico que tem, com a China, com a Índia, com a Turquia, com o Irã, agora vem aí a Nigéria, a Indonésia, certo? O Brasil, por direito, né? Por sua própria realidade, é uma potência e tem soberania alimentar e energética, portanto, tem duas grandes vantagens. E tem uma base tecnológica, uma indústria ainda de base, uma indústria que te permite pensar no desenvolvimento autônomo. Mas o problema é político. Nós sabemos que os Estados Unidos... Aliás, o Reagan tem a famosa frase dele, quando perguntado sobre a América do Sul. Quando chegou no Brasil, ele falou: não permitiremos um novo Japão na América do Sul. Se tem um país que pode almejar e tem condições, uma política independente, autônoma, soberana, porque se nós não temos controle sobre a política econômica, nós vamos lutar para distribuir renda, para combater a pobreza, né, para preservar as riquezas nacionais. Né? Nós não temos... porque é diferente. Quando nós falamos na Coreia, no Japão, ou no Vietnã e na China, eu sempre chamo a atenção que tanto o Vietnã como a China deslancharam depois que acabaram os bloqueios e as sanções econômicas, coisa que não aconteceu com Cuba até hoje, e agora a Venezuela, o Irã e a Rússia estão sofrendo. Se bem que a situação do Irã e da Rússia permite que eles continuem um processo de desenvolvimento. Da Venezuela, talvez. De Cuba, é impossível. O Brasil, no fundo, o dilema nosso nacional é como formar uma força política social, um bloco social, uma aliança no país, e o que eu sinto é que nós não temos aliados. Quer dizer, vamos dizer assim, as classes populares, as classes trabalhadoras, que têm um histórico no país que nós temos que
colocar no devido lugar, porque da greve de 17 à Constituição de 88, as conquistas foram muito grandes, e vamos lembrar que nós vivemos a metade do período em repressão. Tá? No Estado Novo, no governo Dutra, foi um governo anti-operário, repressivo, pró-Estados Unidos, dilapidou nossas divisas, caçou o Partido Comunista, os deputados do Partido Comunista. Mas, de qualquer maneira, a classe trabalhadora veio se tornando cidadã, conquistando os direitos sociais. O que nós conquistamos na Constituição de 88 é fantástico, olhando outros países. Né? E o próprio desenvolvimento industrial do Brasil e político permitiu que o país tivesse, né, bases para poder almejar uma autonomia, uma independência. O problema é político. Que forças políticas, né? O PT é capaz disso? Vocês têm me ouvido falar sobre o PT e o próprio Lula. Evidentemente que, se nós olharmos o apoio eleitoral e mesmo social, político que o PT tem, a organização do PT não é 10% disso, 20%. Então, há um problema grave nosso no país. Dado o poder que tem o capital financeiro, o problema do parlamento, do judiciário, das Forças Armadas, porque o problema das Forças Armadas é muito grave. O que voltou a acontecer desde a deposição da Dilma, onde o Sérgio Tigói já vem desempenhar um papel de enlace com as Forças Armadas. Depois, né, o papel do Vilas Boas, que, na minha opinião, se não tivesse enfermo, talvez tivesse virado o chefe do golpe militar. Né? Talvez ele fosse aquele que eles não encontraram, porque o Bolsonaro não é. De qualquer maneira, nós temos que resolver esse problema militar, porque voltou o problema. Se as escolas continuam ensinando a mesma coisa, se as promoções são autodeterminadas por eles, se a inteligência eles têm, se viraram uma casta, porque o que o Bolsonaro deu para as Forças Armadas foi o status de uma casta. As vantagens, os privilégios. Né? Hoje se parece com o Ministério Público, o Poder Judiciário. E com um grande poder político, porque vai controlar a nuclear, a cibernética, além da Secretaria de Assunto Estratégico, tem justiça própria, inteligência própria, educação própria. É um quadro. Vai sair da política? O que nós podemos fazer com relação a isso? Mesma coisa o capital financeiro bancário. 3 bancos que se apropriam da renda da massa salarial, né? Da participação do trabalho na renda nacional 2 vezes pelo sistema tributário e pelo juro alto. Se apropria de parte da renda dessas riquezas que nós temos, da agricultura, do petróleo, da mineração, certo? E não tem nenhum objetivo nacional, nenhuma perspectiva nacional. Grande parte vive no exterior, certo? E não pensa o país. Então, a minha angústia é com nós sozinhos somos capazes de retomar um projeto de desenvolvimento nacional ou a Revolução Brasileira inacabada, né? Como dizia o Florestan Fernandes, será que nós somos capazes? Se você olhar o PDT, o PSB, a Rede, o PV, certo? A situação dos sindicatos, porque nós a classe trabalhadora passou pela reforma trabalhista, previdenciária, precarização, o golpe que destruiu a Dilma, prisão do Lula. Nós somos reprimidos de 2013 a 2019. Não é que houve a Lava Jato, houve uma guerra jurídica. Você não podia sair na rua com um boné do MST, da CUT, do PT. Você não podia se manifestar politicamente. E assim mesmo, 32 milhões de brasileiros e brasileiras votaram no Haddad, o que mostra que há uma consciência histórica, há um fio da história, que é o fio que foi sendo construído do nosso lado no Brasil. E a direita, eu estava até comentando hoje, quem que a direita elegeu para governar o Brasil, né? Tirando o Getúlio, o Juscelino, o Jango, né? O Lula e a Dilma, né? Elegeu cada vez pior, o Jânio, o Collor e o Bolsonaro. Esse é o país que nós temos. Então, o que eu tenho me debatido e tenho procurado até começar a falar, escrever, é isso, certo? O governo do Lula é o governo possível. Podia fazer mais? Podia. Certo? Mas tem uma série de limitações e debilidades. E ele mesmo, por exemplo, eu tenho muitas dúvidas se o Lula não devia se dedicar esse ano totalmente aos problemas do crescimento e desenvolvimento do Brasil. A política externa é importante, a presença dele no mundo é importante, mas ele fez isso ano passado, ele repôs o Brasil.
né? Ele superou a fase do bolsonarismo. E o país precisa cuidar do país. Nós precisamos enfrentar os problemas que o país tem na educação, na ciência e tecnologia, na infraestrutura. Lançou o PAC, e todos nós aqui sabemos das dificuldades que o PAC tem e precisa mais investimento público, precisaria mais banco público no PAC, porque nós estamos dependendo no PAC do investimento privado, de empréstimos, de fundos que precisam ser, o BNDES possa vir criar, né? E do investimento estrangeiro. Não temos uma força própria. Né? Mesma coisa a nova indústria brasileira, né? Uma política industrial, que eu vejo que há condições de fazê-la no mundo e dentro do Brasil, e há interesses empresariais, tanto industriais como do agronegócio, que querem isso, que veem isso como uma possibilidade. Agora, quem constrói essa aliança? Quem está dialogando? Eu mesmo que estou fora do governo, fora do PT, me vi discutindo, conversando, convencendo deputados do PL, do PP, a mudarem de comportamento, porque a própria base dele estava exigindo recursos do BNDES, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Falou, vocês não vão ter com essa visão que não pode ter um ex-bank no Brasil, que não pode capitalizar os bancos públicos, vocês não vão ter. Vocês vão pegar dinheiro nos bancos privados, vocês estão dizendo que não conseguem fechar as contas se pegar dinheiro nos bancos privados. Então, eu vejo que o grande dilema nosso, o Brasil tem todo o potencial, todas as condições de se desenvolver, inclusive ser um país com autonomia militar, que tem capacidade de ter uma indústria de defesa nacional. Né? E o país tem as bases para fazer isso em 10 anos, em 20. Né? Agora, o problema é político. Como é que nós constituímos uma força política que consiga buscar aliança e ganhar peso no parlamento e a pressão social? Nós não... ao contrário da Argentina e da Colômbia, você vê, o Petros foi eleito num ascenso do movimento, a Colômbia ficou parada há quase meio ano. Certo? E na Argentina nós sabemos a capacidade de mobilização que tem as centrais sindicais e mesmo o peronismo. Não é o nosso caso. Se nós olharmos o 1º de maio, gritos incluídos, nós vamos ver que nós estamos com a baixíssima capacidade de mobilização. Quando o Lula se levanta contra o juro, não houve um movimento nacional para apoiá-lo, entendeu? Da parte das centrais sindicais, dos movimentos como MST, da CONTAG, ou próprio dos partidos políticos. Quando o Lula vai ao mundo, né, ao G20 ou outros fóruns, e fala contra a desigualdade, fala da necessidade de pôr os ricos no imposto de renda e os pobres no orçamento, houve porque ou nós criamos, e historicamente está provado que é assim no próprio nosso país, né? As lutas que nós travamos em vários momentos da história do Brasil foram com grande participação popular. Né? Inclusive, os golpes foram impedidos, o golpe de 54, né? Porque o de 55 foi resolvido dentro do Exército com o Lott. E o de 61, com o Brizola, foi impedido, né, por participação na luta política social. E os grandes momentos do país também se deram assim. E, na verdade, nós conquistamos os direitos políticos e sociais que nós temos. Nós vamos lembrar que, em 65, a ditadura perdeu a eleição em Minas e no Rio, e fez o AI-2. Em 74, ela perdeu, e o MDB se transformou numa frente contra a ditadura, ganhou 78, ganhou 82, e a campanha da direta, a campanha da Constituinte, e depois o próprio impeachment, constituíram grandes movimentos de massa que os resultados se apoiaram muito nas grandes greves operárias da década de 70, além da luta pela anistia, da reconstrução da UNE. Porque se nós não olharmos a história do país e não pegar o veio e o fio da história, né? Porque o Brasil é o que é. Eu estava até... escrevi um artigo, acho que estou tentando publicar no Valor sobre industrialização. Tudo que o Brasil tem foi o Estado, dependeu do Estado. Inclusive o sistema financeiro, não fosse o PROER. Então eu venho falando, não foi só o Juscelino que fez o plano de metas, ou o Celso Furtado e o Jean que fizeram o plano trienal. O Castelo Branco fez e o Geisel fez. Então,
tem um debate político-ideológico para fazer, né? E tem um problema político-social para resolver, partidário, e também de formar esse projeto de desenvolvimento nacional, reunir forças políticas em torno dele, inclusive forças que não são, assim, vamos dizer, das classes trabalhadoras, são da esquerda, são socialistas, né? São forças que são conservadoras de direita, não tanto conservadoras, de direita, né? Porque existe outro choque na sociedade brasileira, que é o choque que está tendo no mundo, resultado da globalização, da financiarização, da desconstituição do Estado de bem-estar social, que nós estamos vendo nos Estados Unidos e na Europa as consequências, e aqui no Brasil, porque nós fomos filhos, eu não, porque eu sou filho da geração de 60, então é outra história, mas a geração de 70, 80 foi filho da SEB, das pastorais e da luta operária e da luta contra a ditadura. Mas hoje nós temos um problema grave, que é o choque de civilização que tem no Brasil e no mundo. Grande parte das classes populares brasileiras são conservadoras, neopentecostais, né, e resiste às mudanças, inclusive culturais, né, que aconteceram no mundo. Daí esse tema do aborto, esse tema da homossexualidade, esse tema da família, voltou, né, de certa maneira, Deus, Pátria e Família é a marcha com Deus, com a família pela liberdade, né? Aquela igreja católica deixou de existir, né? E depois de João Paulo II reprimiu a igreja da teologia de libertação no mundo todo. E aqui no Brasil, hoje a igreja católica está fora praticamente das periferias das grandes cidades. É muito tênue o peso e nós estamos fora dos territórios. Estamos nos territórios? Estamos, mas não como nós estávamos. É um grande problema político. Então, essa questão da extrema-direita, né, ou do fascismo, essa questão do choque de civilização, né, um mundo que vai surgindo, que, no fundo, veja bem como é contraditório. A bandeira, na verdade, né, ESG, ou ambientalista, né, ou de direitos humanos, ou contra a homofobia, pela igualdade racial, hoje é uma bandeira de todas as grandes multinacionais, né, e do capitalismo globalizado. Mas quem ficou com o ônus foi a esquerda. O embate que tem com as forças conservadoras, neopentecostais e de extrema-direita é conosco. Nós ficamos com o ônus para enfrentar esse debate político. É verdade que a Globo faz esse debate, faz um trabalho até quase político, né? Porque não há nada na agenda, na pauta da Globo que não tenha esses elementos, né? A igualdade racial, a igualdade de gênero, a questão ambiental e, de certa maneira, também a questão democrática, né? Por causa do bolsonarismo, da perspectiva dele de dar um golpe mesmo, implantar um regime ditatorial no país, que eles levaram a sério. Por isso que, no fundo, o Lula ganhou a eleição. Porque nós ganhamos a eleição muito pelo voto que nós tivemos de classes médias cosmopolitas das grandes cidades, que são liberais, mas não são conservadoras nesse sentido, desses temas que estão colocados. E votaram no Lula. E também pelas razões históricas, da força já do lulismo, do PT, do eleitorado progressista no Brasil que votou em nós, votou no Haddad naquelas circunstâncias. Então, um pouco, para mim, não passar do tempo, a visão que eu tenho é essa. Lógico que eu tenho estudado, procurado acompanhar as políticas setoriais do governo em todo o setor, um desastre em certas áreas, né? Porque nós entregamos ministérios importantes para personalidades que estão lá para fazer outras coisas, né? E não para tocar o Brasil, né? Né? Então, nós enfrentamos esse problema ainda. Então, eu vejo com otimismo, com muita expectativa, porque eu acho que as possibilidades históricas são grandes para o Brasil e as condições objetivas. E vejo com muita preocupação, né, certo pessimismo, as condições subjetivas, como a gente usava antes na esquerda, entendeu? Porque tem um problema político para se resolver. Por isso que eu voltei a falar do PT, né, e o Lula também voltou a falar depois, porque o PT acaba sendo um elemento principal, né? E ele precisa mudar, como o movimento sindical precisa mudar. Mas nós sabemos que quem faz as lideranças e a lei é a luta, né? Então, existe aí nós estamos num momento de transição. Eu espero que nós sejamos capazes de governar 8, 12,
16 anos, né? E mudar para a gente poder, porque daqui 10 anos, se o Brasil perder essa oportunidade, aí eu sou muito pessimista com relação ao futuro do Brasil. Sou muito. Porque, vamos falar sinceramente, os países que estão tendo sucesso, a China, a Rússia, a Índia, o Irã, a Turquia, os países. O sistema político é um sistema político centralizado, o interesse nacional sobrepõe a tudo. E há um poder capaz de coesionar ou, certo, reprimir as forças que são contrárias a isso, na disputa política ou não. Então, nós temos um problema, nós precisaríamos equacionar isso. Fora que o Brasil tem uma América do Sul esperando a integração com o Brasil, quer dizer, perder uma oportunidade, porque a América do Sul já virou para a Ásia. E Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina começa a virar. E a logística vai ter que virar, porque é a realidade do futuro, não é a Europa estagnada, uma Europa que precisa de... A Alemanha precisa de 7 milhões de trabalhadores e a Europa é contra a imigração. E ainda entra nessa... apoiando a Ucrânia dessa maneira, tem esse custo estratégico, não é um custo conjuntural, com um problema energético, não. Vai custar estrategicamente para a Europa o seu futuro, isso que ela está fazendo, de se alinhar com os Estados Unidos dessa maneira, fazer essa guerra por procuração na Ucrânia. E nós sabemos por que teve essa guerra, né? Porque estavam cercando mesmo o governo e estavam querendo. Amanhã, né, a destabilização e a luta para derrubar o governo seria dentro da Rússia, não seria mais na Ucrânia, na Geórgia, não? Seria dentro da Rússia. E nem na Polônia, quando eles instalaram mísseis na Polônia. E o Putin vinha muito tempo sinalizando que ele não ia aceitar. Eu me lembro como se fosse hoje o dia que ele, em 48 horas, chegou na capital da Geórgia, porque os georgianos eram instrumentos da CIA para fazer agitação no Cáucaso. E me lembro no dia que ele pôs os mísseis intercontinentais em Kaliningrado, porque os americanos e a OTAN começaram a pôr na Polônia. E o dia que ele avisou que ia ficar com a Crimeia se fizesse o que fizeram. Então, isso é um filme, né, que estava desenhado que ia acabar numa guerra, porque ele não vai permitir que façam com ele o que fizeram né, com a Iugoslávia, por exemplo. Entendeu? Então, o mundo que nós estamos vivendo exigia do Brasil uma coesão nacional, um acordo nacional, que nós não temos. Porque o Brasil vai ser cobiçado. O Brasil é uma riqueza única no mundo. É uma ilusão nossa pensarmos que nós vamos passar os próximos 20, 30 anos e que não vai haver uma intervenção no Brasil. Por isso que eu digo, os militares brasileiros precisavam, não sei se eles têm ideia o que eles pensam sobre porque o que o Vilas Boas publicou, entendeu? Não tem nada a ver com a realidade nossa. É papel. A realidade é essa. Ou o Brasil cuida de si mesmo, ou vão cuidar do Brasil. Ou o Brasil ocupa o seu lugar, ou vão ocupar o Brasil. E as formas de ocupar não precisa ser militar, não precisa ser guerra. Nós sabemos que nós já sofremos várias derrotas, né, com intervenção militar, sem intervenção militar, nós sofremos várias derrotas. Aliás, a coisa mais assintosa que nós sabemos hoje historicamente é que os militares de 64 queriam e esperavam a intervenção americana, né? E depois foram para Santo Domingo, não precisamos dizer mais nada, né? Então, como eu sou, a minha formação principal é da história, né? Eu temo muito pelo futuro do Brasil se nós não conseguirmos mudar essa situação do país. Ponto final. Muito obrigado, Zé Dirceu. Uma análise bastante ampla, né, que realmente interconectou as questões necessárias internas e externas, né? Agora a gente vai passar por uma rodada de perguntas. Eu gostaria que aqueles que tiverem vontade de participar ligassem suas câmeras, mas enquanto a gente passa por esse processo, eu gostaria de encaminhar uma pergunta minha, Zé Dirceu. Você falou muito bem aí que o problema das Forças Armadas é muito grave, né? A gente precisa resolver esse problema. Citou um ponto que é um ponto que eu estudo na minha tese de doutorado, que eles têm inteligência própria, né? Você participou da Casa Civil, então teve muito contato ali com um grande ministério, né? Muito
muito capilarizado, que é a Casa Civil, e o GSI acumulando cada vez mais poder nas diversas áreas que você citou, a cibernética, a nuclear, e cada vez acumulando mais poder. Eu fico me perguntando, né? Esse cenário de competição geopolítica internacional e, e a gente sabe, como você bem disse, que a interferência ela não é necessariamente militar, que ela vem oculta e secreta, né? Como lidar com essa agenda que privilegia, de certa forma, o internacional, até pegando essa questão de Israel agora, colocando o dedo em feridas, né, com o governo de Israel, que teve inclusive participando com o Mossad e a Polícia Federal aqui, sem interconexão da BIM. Como é que a gente pode enfrentar esses desafios com uma agência brasileira de inteligência com 900 pessoas? Eu acho muito importante a gente pensar em mecanismos de Estado que impeçam essa interferência externa, que ela vem de todos os momentos. Quando a gente pega documentos de análise de ameaças norte-americanos, que você citou os Estados Unidos, a gente vê que é necessário combater a influência comunista chinesa e da Rússia na América do Sul. Então, assim, isso está declarado. Como esse combate é feito? É feito a partir de ações encobertas e financiamento de oposição. A gente já tem dados hoje que as fundações norte-americanas financiaram alguns grupos que tiveram participação, inclusive no processo de destituição da Dilma, né? Então, assim, eu gostaria de ver a sua percepção, como lidar com uma riqueza dessa que você vem falar, um potencial a ser cobiçado da nossa riqueza, com uma inteligência destituída, que a mim me parece, inclusive, que foi uma coisa proposital, porque teve esse tempo inteiro sob o guarda-chuva de um setor, né, o Gabinete de Segurança Nacional, que controlava a inteligência e, ao mesmo tempo, tinha sua inteligência. Então, não me parece que era viável. Um dado interessante é que, até hoje, o governo Lula, 2 e parte da Dilma, foram os governos que mais investiram na inteligência. Mas a gente tem hoje apenas 20% dos servidores contratados. Queria sua avaliação em relação a isso, por gentileza. Bem, eu várias vezes dei a minha opinião dentro do governo sobre o GSI, que não devia existir. Tem sentido o GSI se tem Ministério da Defesa. Então, foi, no fundo, uma concessão que foi feita na criação do Ministério da Defesa. E agora o GSI está ganhando um caráter que ele não tinha. E sempre fui contra se existisse, ficasse no Palácio Planalto. Ficar no Ministério da Defesa porque é no Palácio Planalto. Não tem sentido nenhum. Pelo que eu estou entendendo, o governo está se limitando no recuo das Forças Armadas para os quartéis, como foi em 88, e para despolitização e despartidização. Porque os militares, em sua imensa maioria, são o que são, nós sabemos, porque pela educação que eles têm, pela formação que o Exército, a Marinha Aeronáutica lhes dá, certo? São de direita. E agravado com o fenômeno do bolsonarismo. Eu não vejo que o governo pense em mudar isso. Acho que o governo se limitou a aceitar um acordo tácito com os militares, que eles vão voltar para os quartéis, vamos simplificar. Não vai enfrentar os 3 problemas que o Tio Ryan disse que foram as razões para destituir a Dilma: a educação, as promoções e a Comissão da Verdade. Mas a realidade vai impor agora um tipo de julgamento, se continuar, né? Que os militares vão acabar sendo julgados, vários oficiais superiores. Né? Então, pela primeira vez na história, vai haver uma mudança daquilo que não houve na redemocratização do país. Uma maneira é forçar uma discussão pública. Acabei de escrever um artigo também, que acho que vai ser publicado na Fundação Perseu Abramo, sobre os 60 anos do golpe, que eu escrevi só sobre as Forças Armadas. Eu não vou tratar de outra questão, vou tratar da questão, porque esse é o principal problema que nós temos. É por isso que teve golpe. O elemento militar, né? Vem. Isso aí eu não preciso dizer aqui, que todos nós aqui conhecemos a história do Brasil e dos fatos. Né? Eu acho muito grave. Eu acho que precisava, talvez, porque a BIM está na Casa Civil. Nós já sabemos o que é a Casa Civil no primeiro ano do governo.
as potencialidades e limitações do Rui Costa e da Casa Civil. Não vai cuidar da BIM. Não vai cuidar. E o Ministério da Defesa, pelo perfil do ministro que o Lula indicou, a política é essa. Porque o Múcio faz aquilo que o Lula quer. O Lúcio é o ministro mais correto, certo, para a função que o Lula delimitou, já que nós estamos no presidencialismo. Nós podemos procurar um debate, porque está lá o livro branco e a política e a estratégia de defesa nacional está lá no Congresso Nacional. Fazer um debate público, mas nem o PT, nem o governo tem essa perspectiva. Entendeu? Então, é uma situação muito de alto risco que nós vivemos. Daqui 4, 5 anos, nós vivemos uma situação como a gente viveu com o Bolsonaro e com a tentativa de golpe de Estado militar. Porque era um golpe de Estado. Aliás, o governo do Bolsonaro era um governo militar. Eu sempre lembro que dos 15 membros do Estado-Maior, acho que 12 foram para o governo dele. Uns 4 ele botou para fora, chutando o fundilho deles, né? Um está até reclamando agora aí, o Santa Cruz, não sei qual é o nome dele, está reclamando aí do Bolsonaro, né? O Fernando Azevedo, o porta-voz dele. Então, eu vejo dessa maneira. Eu sempre achei o GSI uma coisa desnecessária. Se tem Ministério. Porque, no fundo, eles esvaziaram o Ministério da Defesa nesses 6 anos de Temer e Bolsonaro. O que nós tínhamos que fazer agora é um esforço para constituir realmente o Ministério da Defesa. Porque o que as Forças Armadas estão pedindo para o governo, 2% do PIB, eles vão virar um outro centrão. Então, o dia que eles tiverem 2%, eles não estão nem aí para o governo. Os problemas do país, para o governo, eles têm os 2% dele, é igual o problema da emenda impositiva. É um erro político gravíssimo se nós fizermos isso. Viu? Fora que, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, destinar 52 bilhões para investir nas Forças Armadas é muito dinheiro para a situação do país, para esses programas prioritários que todos nós concordamos que tem que ser desenvolvido. E, historicamente, eu sempre digo, não posso dizer publicamente, que a única coisa que os militares deviam ter feito os 21 anos que eles ficaram no poder era desenvolver a força nuclear brasileira, né? Era a única coisa que eles podiam deixar de herança para nós, pelo amor de Deus, né? Não deixaram, né? Aí veio aquele Collor, ainda fez aquela demagogia, ainda tapar o buraco lá e acabar com o programa. Mas eu acho que tem algum... É possível discutir com os militares algum tipo de acordo político sobre o país, sobre o papel das Forças Armadas? Quem que vai tentar isso? O Lula vai tentar isso? Ele tem um ministro da Defesa com perfil para tentar construir isso? Essa discussão existe no núcleo do governo? Não. Entendeu? Eu, quando falava sobre essas questões, eu falei, me perguntado o que eu faria, que não foi feito, eu disse, primeiro eu tiraria o DEA do Brasil. Segundo, eu criaria uma autoridade nacional contra o narcotráfico. Terceiro, certo? Eu encararia essa questão do narcotráfico que não existe em 2003, hein? Que isso vai virar um problema gravíssimo para o Brasil. Entendeu? Quarto, desconstituiria o GSI, certo? Transformaria a BIM realmente numa política de informação do governo. E fui falando sobre outras questões, mas dessa questão eu tinha opinião formada. Que o Brasil ia enfrentar o que enfrentou, que está ativo um golpe militar, e está enfrentando esse problema gravíssimo, que vai se tornar cada dia pior, do narcotráfico. Né? E como o Brasil, como é que um país como o Brasil não tem guarda de fronteira, não tem guarda costeira? As Forças Armadas não podem ter essas funções, Calha Norte, Projeto Mobral, Projeto Rondon, cuidar das fronteiras do ponto de vista policial, ter o controle do espaço aéreo de novo, ter a defesa do espaço aéreo, a defesa dos mares, a defesa da fronteira, mas não o controle. Essa função, não se discute isso. Eu falo sobre isso toda vez que eu tenho oportunidade, insisto nisso, entendeu? Que tem um custo. Esse é outro problema. Tudo que a gente pensa em fazer, na situação que nós temos hoje, nós não temos recurso, que é uma tragédia, né? Porque... E o próprio Fernando Azevedo, no programa do William Vac, ele disse, as Forças Armadas nunca pediram isso. Vocês, os civis, nos deram, entendeu? Essas atribuições, como a GLO, né? Por que no acordo político da transição criaram essa GLO? E criaram um
um texto completamente ambíguo sobre o papel das Forças Armadas. Quer dizer, eles que garantem. Certo? E aí, por convocação de um dos poderes, inclusive do executivo, do judiciário, não existe isso em lugar nenhum do mundo, uma coisa completamente. Quer dizer, no fundo, nós estamos vivendo ainda o custo da transição por cima, acordada, né, da Constituinte de 88. É isso. O grave de tudo isso é que nós temos aí a possibilidade de reconduzir o Brasil na questão interna, né, que você falou que deveria ser a prioridade do Lula e não a política externa, mas cheio de pontos de possível oposição entre si, né, cheio de pontos de estrangulamento que, inclusive, são objetos de dedos externos aqui dentro, né? Enquanto temos a política externa também deixando a gente vulnerável. Eu vi que o Rafael Elide ligou a câmera. Você quer encaminhar alguma pergunta, Rafael? A princípio, eu tinha ligado a câmera só porque você tinha dito que ao final das palavras do Zé Dirceu era para ligar. E fico prestando atenção no Zé Dirceu, porque tem coisas que são que mexem até com o psicológico da gente, né? Quando a minha geração, nós chegamos à universidade, já na segunda metade dos anos 70, né? Nós tínhamos os nossos mitos que tinham lutado anteriormente, liderado anteriormente, né? Zé Dirceu, Vladimir Palmeira, Franklin Martins, né? Nós ouvíamos as histórias deles e ficávamos meio com aquilo. E todas as vezes que eu vejo o Zé Dirceu falando, eu fico sempre impressionado com a clareza dele. Eu não vou fazer aqui questionamentos a algumas coisas que ele colocou desse processo histórico, que eu concordo no central, mas acho que tinha algumas questões ali que não nem cabe aqui colocar. Na sua pergunta, ao responder a sua pergunta, né, ele colocou questões, eu lembrei de um amigo, foi meu colega de doutorado, que é um militar intelectual, que é um oficial superior das Forças Armadas, e boa parte das questões que o Zé Dirceu colocou é o que ele fala quase todo dia ele se comunica comigo, né? E diz o seguinte, fala da forma como o governo vem se comportando, fala do GSI, fala da verba, e fala assim, vem outro golpe aí, né? Daqui a alguns anos eles vão dar outro golpe. Desculpe, Zé Dirceu, ele fala assim, esse pessoal do PT é burro, né? Ele é bastante duro, fica revoltado, né? Fala assim, é burro ou é covarde, não sei o quê. E uma das coisas que ele diz é isso. Ele fala, Rafael, que nesses momentos de transição, né, a gente vive uma transição, como você falou, você falou, eles estão voltando aos quartéis, né? São meio que se desmoralizaram, né? Estão meio tendo que se retirar mais uma vez. É o momento do poder político se afirmar. Por exemplo, cortar as verbas. Esse meu amigo dizia assim, corta o dinheiro, eles ficam malucos e se enquadram. Porque se um exemplo o Bolsonaro nos deu, quando você falou que ele chutou os fundilhos dos caras. Eles se enquadram. Né? E aí, voltando para a sua resposta, né? Esse meu amigo assinaria embaixo, provavelmente divergiria, mas no geral ele assinaria embaixo, ele sendo especialista. Ele entrou com Para mim que está cortando. 14 anos, né, Está cortando a sua. nas escolas militares. Estabilizar a internet. Vou te repetir. Voltando, Rafael, repete isso. Que tá. Voltando à sua pergunta, e dizendo que esse meu amigo assinaria quase tudo embaixo, as questões centrais, né, tudo que você falou anteriormente, antes de entrar na questão do Bruno, chegou-se à conclusão, você chegou, que resolver a questão militar é fundamental para que nós possamos voltar a avançar no rumo de construção do país que nós queremos. E você fez uma análise de que nós não estamos indo nessa direção. A minha pergunta é, quer dizer, como nós podemos fazer o famoso o que fazer, né? O que fazer para revertermos isso e irmos na direção de resolver, ou pelo menos começar a encaminhar a grave questão militar. O único instrumento que nós temos é o debate público.
é transformar isso numa questão pública, nacional, da sociedade. Alertar e fazer esse debate. Porque realmente é preciso dar consciência, que o clima favorece a nós nesse momento. Por isso que você disse que eles estão, né, bastante... caíram 5 degraus, né, assim, no apoio da opinião pesquisada, né? E estão enfrentando processos jurídicos para altos oficiais e o risco de agravar muito à medida que vai surgindo as informações, porque, na verdade, o Vilas Boas devia estar respondendo a um processo, né? E outros que estão na reserva, entendeu? Então, nós temos que aproveitar esse momento para forçar. Por isso que eu escrevi desse tom, entendeu? Que vou tornar público esse texto. Eu falo isso, que nós precisamos aproveitar agora para discutir agora isso, que é o momento de discutir, porque eles estão na defensiva. E o momento de discutir, porque eles querem 50, 100, 150 bilhões de reais, fora o que eles custam, né? Porque as Forças Armadas estão totalmente desatualizadas. Eu falo isso na distribuição espacial e nas prioridades, porque hoje a guerra é aeronaval. Guerra é aeronaval. E o exército é profissional, não existe história mais de serviço militar obrigatório, entendeu? O exército é profissional. E o país, a partir do exército profissional, cria suas reservas profissionais também, porque as reservas brasileiras não contam. Você acha que esses oficiais que estão na reserva remunerada e os jovens que passam pelo serviço militar obrigatório vão combater? Mas não vão combater nada. Combate o exército de Israel, de Cuba, antes, né? Era um exército que combatia, porque não pararam de combater, como o exército americano não parou de combater, entendeu? Então, existe um problema que agora é a hora. Se nós não fizermos agora, e no sentido que eu digo, não misture as coisas. Nós queremos as Forças Armadas, sim, altamente qualificadas, bem remuneradas, com um papel importantíssimo no país, mas são outras, não são essas. Ninguém está contra ter Forças Armadas. Eu não vivo de ilusão nesse mundo que nós estamos vivendo, nós estamos vendo, nós só estamos aumentando o número de guerras. Os americanos não pararam. Outra coisa, eu estou lendo o livro Lideranças do Kissinger, e os americanos fizeram uma opção contra a política do Nixon, né? Porque os americanos passaram a resolver os problemas pela força, né? O Afeganistão, o Iraque, a Síria, a Líbia, né? Tudo pela força. Isso sem contar os golpes de Estado que eles fomentam, como no caso aqui e no caso, né, da Bolívia, que foi uma coisa aberta. Então, o país precisa de forças armadas, mas de outro tipo, não essa. Que eu não sou especialista na matéria, mas pelo bom senso, olhando o mundo, não é esse tipo de força armada que nós precisamos. Esse serviço militar obrigatório. Assim. Tem um custo? Tem, mas o país tem que arcar com isso. Uma condição que, inclusive, dá uma capilaridade política muito grande, né? Porque o serviço de recrutamento, a presença fortemente dos recrutas na sociedade, nas áreas No carentes e tudo fundo, o mais. objetivo é esse. No fundo, o objetivo é esse. No fundo, eu estava vendo as aulas que são dadas na Operação Rondon, né? Tem treinamento militar na Operação Rondon. Viu? Eu até agora procurei buscar mais material, porque nós estamos querendo construir uma proposta para tirar porque eles estão falando que não querem mais a Calha Norte, que virou coisa de emenda de deputado, política, virou isso, a Calha Norte. Então eles querem devolver. Eu falei, então devolvam também o projeto Rondon, entendeu? Para o Ministério da Educação, para a Secretaria-Geral da Presidência, para refazer isso, porque é um instrumento importante. Apesar que foi um instrumento que se voltou contra eles, né? O que eu encontro de gente que no projeto Rondon se politizou é inacreditável todos esses anos. Bom, Dark, eu acho que o Dark está querendo fazer uma pergunta também. Dark, por favor. Bom, quanto à questão militar, depois mereceria uma boa conversa essa questão militar que você coloca. Vamos Tá? fazer só sobre isso que eu quero te ouvir e ouvir outros. Só Não, sobre isso. vamos fazer uma só sobre isso. O Futuro. Instituto está disposto a fazer isso. Mas a minha pergunta vai para outro ponto. Eu me lembro, eu lá no BNDES, você foi nos fazer uma visita. E eu perguntei a você a questão dos juros. Naquela época, os juros estavam em 25%, o Palocci estava. Isso é início do governo, não sei se você se lembra.
Você me respondeu, Dark, são 15 milhões de rentistas. E eu lhe contrapus. E os outros 160? Porque o Brasil tinha 160. O que a gente faz com ele? Nós estamos mantendo a mesma política macroeconômica há 25 anos. Nós vivíamos debaixo de um tripé, esse chamado tripé, superávit fiscal. Qual é o país que faz desenvolvimento econômico com superávit fiscal? Se você me apontar um, ao longo da história, você que fala em história, eu fico quieto. Qual é o país que faz desenvolvimento econômico achando que a inflação é de demanda e, para isso, joga os juros lá em cima para segurar a demanda? Qual é o país que faz o que tem sido feito em termos de superávit fiscal, meta de inflação e... Bom, deu um branco, mas a outra coisa também é complicada para chuchu. Superávit fiscal, meta de inflação e... Juros. Não, juros decorrem da meta de inflação. Meta de inflação, superávit Liberdade fiscal... cambial. Câmbio Liberdade flutuante. cambial. Não, é exatamente. Câmbio Você foi na questão. flutuante. Câmbio flutuante. Câmbio flutuante. Quer dizer, o indivíduo vai investir, o dólar está a 5,40. Aí, quando ele vai receber o investimento que ele fez a 5,40, o dólar está a 4,40. Bom, aí eu quero perguntar a você por que não se mexe nisso, nesse tripé? Por que se mantém isso durante 25 anos? Essa é a questão. A questão, para mim, central para recuperar o desenvolvimento é trabalhar com a ideia de que tem que se fazer investimento, e para isso tem que trabalhar com recursos de investimento público, tem que se trabalhar com a ideia de meta de emprego, não meta de inflação, e para isso tem que se trabalhar com uma outra política, que não é levando a taxa de juros lá para cima, jogando a taxa de juros lá para baixo, e que tem que se trabalhar com um câmbio fixo, para dar a quem está em investimento condição de trabalhar. Aliás, ninguém fala isso no Brasil. A China opera com isso. A China opera com isso. O sucesso da China, da Índia hoje é isso. Agora, aqui é o regime dos banqueiros. Quem ganha são os rentistas. Eu peguei lá embaixo, lá atrás, para mostrar a você que nós podíamos ter feito isso. Questão militar, nós vamos conversar depois. Eu acho muito interessante conversar sobre a questão militar. Tá? Bom, mas era essa a pergunta, meu amigo Dirceu. Você desculpa aí Não. Eu estou de ter acordo colocado com essa você. questão. Desse aspecto, eu acho que o Lula ele tem procurado combater isso. Quando ele fez uma verdadeira campanha contra os juros altos. Ele assumiu para ele uma disputa política com Roberto Campos e com o Banco Central e procurou colocar pessoas no Banco Central agora, e espero que o Galípolo seja presidente do Banco Central, e comece uma mudança nessa política de juro alto, porque, na verdade, é um escândalo que está acontecendo no Brasil. A apropriação da renda nacional pelo capital financeiro e a dívida pública é mais grave, que nenhum país do mundo pagava juro da dívida pública até 2, 3 anos atrás. Nenhum. Por isso que a Itália e o Japão sobrevivem, estão quebrados. Aliás, os Estados Unidos estão com um problema gravíssimo. 35% do orçamento vai para a dívida pública, pagou 1 trilhão de juros agora, é 33 trilhões a dívida pública. Se o juro subir nos Estados Unidos, vai ter um problema grave, porque os Estados Unidos funciona com déficit fiscal altíssimo, mas nós sabemos porque tem o dólar. Então, acho que nesse sentido dos juros, certo? E do própria questão da capitalização dos bancos públicos, o governo vem procurando quebrar a resistência que existe isso. O problema do governo é poder do capital financeiro, de estabilização, inclusive, dos mercados, e a minoria que é o governo hoje no Congresso. Por isso que eu falo que é importante puxar setores da indústria, setores do agronegócio, que estão contra o juro alto, estão contra a dependência que o país está tendo do exterior. O Brasil hoje está importando 50, 60 bilhões a mais os produtos químicos, né? É uma indústria que nós podemos ter, uma indústria que não tem nenhum mistério tecnológico mais. Então, acho que o governo há uma consciência da parte do presidente, eu acho que o problema do governo é que não tem um núcleo no governo claro, você identifique que tem uma coordenação, certo? E o governo funciona por câmaras para ir controlando e fiscalizando, né? Não sei se no segundo ano isso vai mudar, mas no primeiro ano foi isso que aconteceu. Então, os problemas
Foi tudo iniciativa do Lula. O Lula assumiu a luta. E o Haddad construiu um programa, no meu entendimento, que é um programa de mudança, mas ao mesmo tempo de compromisso, por causa da força que tem o mercado financeiro e a debilidade da retaguarda do governo, que é o parlamento e a própria sociedade. Mas aí vem isso: não tem um partido político que transformasse o que o Lula pôs na pauta da sociedade num movimento nacional, como nós fizemos contra a dívida externa, fizemos pela reforma agrária, fizemos as greves gerais, e na década de 90 e 2000 nós fizemos movimentos no país, né, que dava uma certa sustentação para o governo. Né? Então, eu concordo com você que o país... É até ridículo no mundo de hoje, sabe, falar dessas premissas, porque o que a Europa e os Estados Unidos estão fazendo de política industrial, de subsídio, quer dizer, a Europa está imprimindo dinheiro todo dia para sustentar a guerra da Ucrânia e o preço do gás, porque se os cidadãos da Europa tivessem que pagar o preço do gás e da energia, né, do gás usado para aquecimento e da energia, porque na Espanha, em menos de uma semana, 2 milhões de famílias assinaram que não iam pagar. O governo teve que subsidiar. O que nós estamos assistindo hoje é uma quebra total de todos esses preceitos. E realmente o nosso país é muito tímido com relação a isso. Né? Que nós devíamos ter. É verdade que os economistas nossos, os que escrevem, têm combatido muito isso e têm falado abertamente. Quando podem escrever, escrevem. Né? Eu mesmo tenho, sempre que eu falo contra o juro, porque pagar 700 bilhões de reais, 600, 10 anos de ajuda de pública, entregar para. Não é para 15 milhões, não, porque 80% dos 15 milhões é salário, é aposentado, é pequeno investidor. É pagar para 2 milhões de pessoas, entregar para 2 milhões de brasileiros 5 trilhões de reais, que vira acumular riqueza, que é uma loucura que está acontecendo no Brasil. Não pode. Dívida pública eu tenho que pagar no máximo 0,5%. A Alemanha, quando paga 0,25% negativo. É só ir na Alemanha aplicar o dinheiro para ver. Então, essas questões, a concentração de renda via estrutura tributária, o juro e o pagamento da dívida pública são os 3 problemas. Eu falei na CNN isso, falo em todo lugar que eu vou. É o problema mais grave que o país tem. Mas se o Brasil não quebrar isso é muito difícil resolver. Porque de onde nós teria que fazer uma reforma tributária para se apropriar de uma renda tão grande desses 2%, que eles não vão permitir, eles vão derrubar o governo, entendeu? Ou nós vamos ter força para fazê-lo. Eu tenho acordo com você. O país não pode seguir. Aliás, a posição da Fiesp, do grupo que voltou para a Fiesp agora, eu conversei várias vezes com eles reservadamente, né? Porque o Walter Couve, que teve na Vale, teve comigo, está lá junto, é meu amigo, nós, com o Bernardini, vários deles, nós fizemos várias conversas, e com o Josué mesmo, antes deles assumirem, que são aliados nesse sentido. Né? Há um setor grande da indústria que é aliado contra esse tripé. Certo? O câmbio, a coisa da demanda, que é o escândalo falar que a inflação no Brasil é de demanda. Todo mundo sabe que não é, entendeu? E esse juro só tem uma explicação, é para se apropriar da renda nacional via o rentismo e o capital financeiro. Não tem outra explicação. E está cada vez pior, porque está concentrando. Não se surpreenda se o BTG não comprar o Bradesco amanhã, viu? Não se surpreendam, porque ele já virou terceiro banco. E está claro que o Bradesco está rodando em falso, né? Não tem dono, né? Vamos dizer assim, né? Não tem dono e começou a rodar em falso, entendeu? É uma coisa que está na cara. Então, como é que 3 bancos, né, a cada 4 anos, ganham o seu patrimônio de novo? É que nem você comprar uma casa, alugar, e em 4 anos você pagou a casa. Quer dizer, um negócio que uma insanidade que acontece no Brasil. E talvez o país fosse outro se nós tivéssemos impedido isso, né? Porque é tal a concentração de renda que no mundo todo está sendo questionada, inclusive. Fora esse problema que eu vi nos Estados Unidos agora, que aqui no Brasil tem, a Califórnia fez um imposto para resolver o problema do sem-teto, dobrou o imposto de intervivos, né? Transmissão intervivos, para mais de 100 milhões de dólares, para propriedades de mais de 100 milhões de dólares. Os proprietários
passaram a fazer uma campanha que pagariam $1 milhão para quem arrumasse alguém que comprasse a casa dele antes da promulgação da lei. Então você vê o mundo que nós estamos vivendo. O cara Sem fez. dúvida. Quer dizer, o cara, não, em vez de pagar 4 milhões, não quer pagar 8 sobre o que ele vai ganhar, né? Que é 200 milhões. Quer dizer, é um negócio de louco. Então, eu estou totalmente de acordo. Acho que Dirceu, nós nós devemos devemos. fazer uma discussão sobre esse tema também, marcar esse tema e discutir esse tema, tá? Eu acho que no governo existe consciência disso, existe disposição de mudar. A boa notícia do governo é o Galipe no Banco Central e a possibilidade de ser presidente do Banco Central. É outra visão, é outra política. Nós Conheço bem o Galipo, conheço podemos muito bem. enterrar historicamente essa fase que nós vivemos há 30 anos. Né? Tá certo. Passar outra pessoa aí, Bruno. Obrigado, Dirceu, Tudo pela bem. resposta. Nós temos agora 3 pessoas inscritas. Eu não sei se talvez pela adiantada hora seja melhor a gente conduzir as 3 de uma vez e o Dirceu faz a última participação. Então, vou encaminhar aqui a pergunta do Daniel Kozinski, professor da UERJ. Ele falou que concorda plenamente com o seu diagnóstico, né, do excessivo foco do Lula na política externa, e ele gostaria de saber, de forma bem sintética, se essa falta de engajamento do Lula na política interna é devido às restrições que ele tem de apoio parlamentar e tudo mais. Né? Leonardo, você pode encaminhar sua pergunta, por gentileza, Leonardo? Fica à vontade para abrir seu microfone aí. Sim, eu vou tentar. Continua desligado, acho que ele desligou de novo seu microfone. Opa, ok, me ouve bem? Sim, sim. Ok. Dirceu, boa noite, agradeço aí pela exposição. Rapidamente, eu sou professor aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Queria fazer a seguinte colocação. Bom, quando a gente escuta você, né, acho que a impressão geral, né, de todo mundo é desse hiato, né, desse quase que esse abismo entre a tua capacidade de formulação e o que a gente vê, né, de fato como política de governo. Claro que a gente sabe, né, que a fala, a teoria vai numa direção e a prática nem sempre consegue dar conta disso, mas ainda assim, né, há uma grande distância, né, entre uma coisa e outra, né? E aí a gente sempre pode dizer, bom, mas o Zé Dirceu não está mais no governo, então há uma dificuldade interna. Perfeito. Agora, essa semana mesmo, naquele ato de filiação da Marta, né, o Lula fez uma fala que eu achei extraordinária. Né? Não sei se todo mundo aqui teve a chance de escutar, eu sugiro escutar. Aliás, o próprio discurso da Marta, eu acho que até ajudou a incendiar o Lula. Então, há formulação, né? Mas o governo não consegue entregar. E eu acho que essas questões todas que a gente fica pontuando, né, que são locais, são circunstanciais, como a própria questão militar, por mais que seja importante, né, é uma questão que aparece de novo por conta do governo Bolsonaro, do governo militar. Me parece assim, que há uma dificuldade de a gente ter um discurso colocado, né, dentro do governo, depois de 5 governos, não é pouca coisa, esse primeiro quarto do século é praticamente petista, né? A gente tem uma república do PT, mas a gente não tem clareza do projeto, da projetação, de fato, que se quer a partir desse expressivo período, né, à frente do governo. Então, acho que nessa dificuldade aparece também, ou talvez ao contrário, não fique perceptível a capacidade de vínculo, de adesão de forças que aparentemente estão soltas. Para voltar aí, também não quero me estender nisso, mas para voltar ao caso dos militares, se você acompanha, você acabou de dizer que de alguma maneira acompanha, existem cisões ali dentro, né? Se você pega vários lives agora que estão acontecendo, vários canais, né? Vários deles falam a mesma coisa que você falou, né? E que eu acho que o Bruno, de alguma maneira, também tocou, da dificuldade de defesa, né? De mau armamento, de má projeto, inclusive da ausência de doutrina militar nacional, que é praticamente importada. Então, não é que isso não seja perceptível no meio deles, né? Agora, eu acho que, sinceramente, né, não é que eu acho que isso tudo que se resolve tudo assim, mas na falta de um projeto, na falta de uma projetação mais clara, ou seja, o que a gente quer com o país daqui a 10, 20, 30 anos, 50 anos, eles também têm um projeto próprio, né? Então, eles se veem, dentro daquela lógica do conter e estar contido, eles se veem como o poder maior que contém, em última análise, uma república que, né, enfim, não se define, não se encaminha. Um país que tende a desorganização. Dentro da cabeça do militar, isso aí é uma coisa meio que intolerável. Né? Então, já que não há ordem,
Já que a democracia não produz uma organização, um projeto claro, uma organização, então vamos nós ocupar esse espaço. Percebe? Então, assim, não vou adiante, porque acho que está claro o que eu quero dizer, aí você vai saber formular certamente a partir disso. A pergunta é essa: o que a gente pode fazer para, de fato, unificar essas várias pontas, né? A formulação do PT, a formulação do conjunto das esquerdas, talvez esteja faltando também reunir essas pontas soltas que foram, né, centrifugamente se afastando do PT, acho que estão fazendo alguma falta ali dentro. E queria também casar, se puder falar rapidamente, já que a gente está falando do Rio, que é a maioria das pessoas, e o Rio de Janeiro, né? Vai ser uma cidade satélite agora do país, né? Tem chance de a gente recuperar. Eu também vejo, sobretudo no caso do Rio, criticamente essa falta de um projeto. E eu acho que o governo também tinha que olhar com mais atenção e carinho para o Rio. Aliás, nesse discurso do Lula, ele fala, né, um pouco do Rio, mas muito rapidamente, de um projeto junto com o Paz, mas é pouca coisa, assim, não é uma coisa mais ampla. Enfim, é isso. Te agradeço muito pela formulação, já esperava ficar encantado com a tua fala e foi ótimo mesmo. Obrigado. Obrigado, Bruno, também. Nada, Leonardo. Ô, José, o terceiro inscrito ele acabou dando luz e tudo mais, então vamos ficar nessas duas questões, a do Danilo, a do Daniel e a do Leonardo Maia. E eu Pode devido ficar à vontade. O Roberto Requião está aí. Ó. Roberto. devidamente instruído, sem som. Não, agora estamos escutando Não, você, está com Roberto. som, só está sem imagem. Você Agora com continua. imagem. Agora apareceu você. Você tem viu? dois A lugares última agora. vez ele me acusou, Dar, que eu tirei a imagem dele. Hoje eu acabei de pedir para ele ligar a imagem, mas o som ele Não, mas ele desligou. está em dois Ele lugares. quer... Eu estou Ele no quer iPad, aparecer. a minha imagem foi cortada pela mesa, para variar, né? Nós temos um representante do capital financeiro na mesa. O som está em ordem? Está tudo em ordem, Roberto. Está Pode sim. falar. Pode encaminhar a sua pergunta. O que eu senti dessa exposição do seu até agora, em primeiro lugar, que ele está antenado, com uma consciência muito clara do que acontece no Brasil e no mundo, mas eu notei um certo desânimo. De certa forma, é o desânimo que eu vejo na frente da esperança, no governo do Lula. O governo do Lula, para mim, se parece com aquela madre superiora daquele colégio de meninas que dizia às suas alunas: minhas filhas, a cura vai ser inevitável. Então, relaxem e aproveitem. Não é bem assim. Eu vejo a palavra de ordem do desânimo na proposta que nós temos no governo do Lula, do nosso governo hoje. Quem é que propôs o Banco Central Independente, Dirceu? O Banco Central Independente foi proposto pelo Haddad, quando foi candidato a presidente da República, quando ele mudou, inclusive, o programa do PT no Tribunal Superior Eleitoral. No Congresso, ele foi proposto formalmente pelo Renan Calheiros, que foi derrubado com a minha participação, do Lindbergh, da Vanessa Graziotin, da Lídice da Mata. Nós ganhamos a parada e evitamos que ele fosse instalado já durante aquela época. Mas concretamente, eu sinto que... Acabou o som. Peraí, agora acabou o som, Roberto. Vou pedir para você Ele ligar aí. derrubou. Liga o som, Roberto. Você está com dois lugares. Você tira um lugar que tá, e fica com som no outro. Volta aí. Bom, Roberto Requião, está me escutando? Então faz o seguinte: abre o som. Você fechou o som, né? Então Eu estou solicitando para você abrir o som. Vê se aparece algum pedido aí. Pedido para abrir o som. abriu o som. Não abriu nada, está fechado. Você está. Ele entrou com o Bruno, iPad. Eu não você consigo fala ligar com para ele. ele. Eu só consigo solicitar que ele abra. Eu vou ligar para ele. Espera aí, está sem som. Alô?
Agora foi. Agora apareceu. Agora veio. Então, o que eu vejo é que nós estamos claramente com uma proposta política liberal no Brasil. Os companheiros do Haddad no Ministério dizem: nós temos que estabilizar a moeda através da participação das multinacionais. A Petrobras continua com a mesma política de tarifas absurdas no preço interno dos combustíveis e dos lubrificantes para garantir o tal equilíbrio financeiro da balança, à custa do sacrifício do povo brasileiro. E aqui no Paraná, Dirceu, foi o governo federal que apoiou a privatização da nossa companhia de energia elétrica. Em determinado momento, o BNDES disse: nós não vamos nos deter nisso. Por que o BNDES disse isso? Porque ele era o segundo maior acionista da Copel. O primeiro era o Estado. Não vamos nos meter nisso porque nós ficamos com as nossas ações e não perdemos um tostão. Quem está privatizando a nossa companhia de água, que era seguramente a melhor do Brasil? O BNDES, através do PPP. O pedágio do Paraná é um escândalo nacional, considerado pelo Tribunal de Contas da União, do Paraná, Ministério Público Estadual, Federal, como um dos maiores escândalos da história da República. Era o pedágio montado pelo Bolsonaro e pelo Rato. Hoje, uma boa parte do pedágio está com as Ilhas Caimã, paraíso fiscal de dinheiro roubado do mundo inteiro, seguramente do Brasil também. Quem é que fez a licitação do pedágio? O governo federal. O Lula fez e apresentou isso. Por quê? É a tal governabilidade, precisa de apoio de votos do PP. Então, eu vejo o Lula emparedado, o Lula sem condição de transformar o seu discurso eventual numa prática política. E a prática acaba sendo o critério da verdade. O que é que falta nisso tudo? Essa visão, de certa forma, triste que você colocou, poderia ser superada por um projeto de governo do Lula. O que é que ele pretende para o Paraná? Um projeto, disse, que não seria o dos seus sonhos juvenis e nem dos meus, mas seria um projeto viável, sem exageros pela esquerda e sem a covardia da aliança com o capital. Colocado esse projeto, eu não tenho dúvida alguma que ele mexeria na maioria do Congresso Nacional. O Exército Brasileiro não recusaria um projeto nacionalista, desenvolvimentista. O Exército Brasileiro não são esses oficiais superiores que foram seduzidos pelas oportunidades e vantagens de participação com os americanos em jogadas internacionais, cargos e tudo mais. Então, está faltando uma proposta, está faltando ação. E a proposta do governo hoje é a do liberalismo econômico, atenuado com políticas compensatórias. É uma bolsinha aqui, outra bolsinha ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e vão esterilizando as possibilidades de investimento em tudo. As tais emendas impositivas foram criadas lá atrás, e foram criadas por um defeito do nosso governo, porque só os companheiros recebiam alguma possibilidade de emenda, e o Congresso se rebelou contra isso e votou em positiva. Daí, com o Bolsonaro, isso foi aumentado. Se veja, por exemplo, Itaipu aqui no Paraná. Itaipu, depois que pagou as dívidas, está tendo um lucro razoável. Ao invés desse dinheiro ser empregado num projeto estruturante do Estado, virou uma espécie de pichuleco dourado, semelhante às emendas impositivas, para favorecer um cabo eleitoral de um deputado aqui, a eleição de outro ali adiante, e não tem um projeto de verdade. É a mesma coisa. É uma política não planejada, uma bagunça generalizada. Ao lado que o discurso do Lula é correto. A posição que ele tomou em relação ao morticínio de Gaza foi uma posição que nós temos que sustentar e elogiar. Nada de antissemitismo, que é uma boçalidade inadmissível no mundo, ontem, hoje e amanhã. Mas nós não podemos aplaudir a morte de crianças, mulheres e civis na quantidade que está ocorrendo. Então, o Lula tem tomado algumas posições interessantes, mas nós estamos rigorosamente sem proposta. E eu vi na tua exposição que você está a par
do que acontece no mundo e do que acontece no Brasil, sem dúvida alguma. Sempre esteve e está ainda. Mas vi um certo desânimo. Está faltando a tua força juvenil nas proposições. Vamos esperar que aconteça por 12 anos, 14 anos? Não. Nós estamos com a política econômica liberal no Brasil, que se recusa até a comentar a possibilidade do investimento público. Estamos vendo as forças econômicas da União privatizando empresas como no Paraná, Copel, vendendo o Porto de Paranaguá, propondo a privatização de 35 terminais portuários no Brasil. Nós estamos sem propostas, sem projeto. Eu liguei outro dia para você, estava na estrada, me disse que seu irmão havia falecido, que você me ligaria depois. E eu queria te passar alguns dados de pesquisa no Paraná. O Paraná está sentindo isso, as promessas de campanha totalmente frustradas. No Paraná, quando você pergunta a um eleitor, é o resultado da pesquisa, se você se sentiria favorável a votar num candidato indicado pelo presidente Lula, na média do estado, dá 57,5% não. E em Curitiba, dá 60% não. E, ao mesmo tempo que se propõe politicamente aqui, é uma aliança com a extrema-direita. Os caras que votaram o impeachment da Dilma contra os índios, e tudo isso em nome dessa integração nacional, a reconciliação do Brasil. Nós estamos caminhando para a mesma crise que colocou o Milei na Argentina. É como eu vejo isso e fiz essa consideração, uma franqueza absoluta que me caracteriza na política, colocando para você dizer o que pensa disso. Gostei. Sempre é bom ouvir o Requião. Eu, particularmente, começando lá pela questão, acho que no momento o Lula devia se dedicar ao governo e aos problemas do país, sem, evidentemente, deixar cumprir suas atribuições internacionais. Quando deu a crise em Roraima e ele se deu conta e anunciaram a nova Indústria Brasil, que havia uma descoordenação, porque ele e o Haddad não estavam informados dessa nova Indústria Brasil. Então, não sei se ele vai tomar alguma medida, se ele vai tomar alguma providência com relação a isso. Então, eu vejo que o governo, viu, Riquião, é o que é. É um governo contraditório. Se nós conversássemos há 2 anos atrás que o PR e o PP iam fazer parte do governo do Lula, ninguém acreditaria. Essa é a realidade. Nós estamos num governo que não é de centro-esquerda, é um governo de centro-direita com a participação da esquerda. Então, as limitações são essas. O que é consequência disso e o que é falta de um projeto, eu concordo com você e discuti muito isso com membros do governo, não com o Lula pessoalmente, que era necessário apresentar para o país, e a ideia não era essa nova Indústria Brasil, mas era aproveitar essa questão da transição energética, ambiental, tudo isso, e apresentar para o país, dentro de um projeto de desenvolvimento nacional, a questão da transição verde energética. Não foi isso que aconteceu, o que mostra uma descoordenação, a falta de centro no governo. Eu não tenho dúvida que nós precisamos de apresentar para o país os nossos objetivos, né? O que nós queremos fazer com o Brasil de uma maneira clara, que o Lula devia fazê-lo, porque é ele que tem que fazer, ele que lidera, ele que tem o apoio popular. Eu não discordo de você. Quando eu exponho a realidade, certo? Porque, na verdade, Riquelme, qual é o papel que nós temos hoje, Riquelme? Vamos falar de nós dois. É esse que estou exercendo aqui agora. Então, você que governou o Estado, foi senador da República, foi prefeito, liderança política do MDB, né, que nós sempre defendemos. Eu que foi pouca coisa, né? Eu dirigi o PT praticamente como secretário-geral e presidente, quase 12 anos, né? E fui o chefe da Casa Civil do governo. É verdade que eu fiquei esse interregno de 20 anos aí,
nessa situação que eu estou até hoje ainda, com 2 condenações. Estou solto porque tem a decisão do Supremo, que, em segunda instância, não leva à prisão mais. Então, a gente precisa se encontrar também. Meu problema hoje é o seguinte: aonde é que eu posso ajudar mais o governo e o partido? Eu vejo que é escrevendo e falando, né? Porque eu não sou convocado nem para o governo, que eu não posso, nem para o partido, que eu poderia, né? Mas nem sei se é o caso, porque eu estou para fazer 80 anos, já fui tudo no PT. Então, eu não tenho discordância de você com relação que o ideal e o certo era nós ter uma disputa política, inclusive ideológica, e um programa claro sobre o que nós queremos com o Brasil. É o que eu procuro falar. Quando eu falo em 12 anos, é que eu estou falando, nós precisamos realizar umas mudanças no Brasil que exigem um governo mais longo, porque em 4 anos é impossível fazer isso. Só nesse sentido, não é no sentido que eu tenho certeza que nós temos força política no país para fazê-lo, entendeu? Agora, alguém precisa liderar. Se o Lula não lidera, entendeu? Fica difícil convencê-lo de que precisa ser feito isso. Esse é o desafio, porque o PT vai passar por um processo de disputa e em 2025 vai mudar a direção, vai mudar, o partido vai mudar, porque está maduro isso dentro do PT já, e o Lula está estimulando isso, que é uma expectativa que eu tenho, que eu vou me empenhar nisso, né? Eu vou procurar que isso seja realidade. Essas questões que você levanta do BNDES, mas, ao mesmo tempo, o BNDES está procurando voltar a ser um banco que possa financiar o desenvolvimento do país na direção que você defende. O BNDES, é verdade essas contradições, o BNDES se calou ou consentiu, apesar dele ter um voto importante nessas empresas como a Copel e outras, ele não jogou, não há uma disputa política pública sobre isso por parte do governo. O governo não fala, sou contra a privatização da Copel, né? Eu sou contra isso. E o governo optou realmente pelas concessões e pelas PPI. Isso aí é uma realidade que nós estamos enfrentando, né? Agora, se você levar em consideração que, no fundo, é o BNDES que financia, porque eu falo para as pessoas, tudo bem, nós estamos privatizando o saneamento porque não temos capacidade para investir, o que não é verdade, porque a Sabesp tem, a Sanepar tem, várias têm. E depois nós emprestamos dinheiro do BNDES para essas empresas, eles nem vão pegar esse dinheiro no mercado privado, nem no mercado internacional, eles vêm pedir para nós, para o BNDES. Qual o sentido de fazer isso? Questão de gestão, capacidade de gestão, capacidade... Mas eles roubam abertamente, como estão fazendo com a Eletrobras, né? E com a Petrobras, né? Através da distribuição e a Vale, através da distribuição de dividendos. Então, eu tenho acordo com você. Não há uma disputa política clara sobre os rumos do país. E isso reflete que nós não disputamos a partir do governo, apesar que o Lula tem estado à esquerda, em geral, do discurso do próprio PT. Lógico que a Gleice, como presidente, ela demarca a posição nas redes, na imprensa, tudo, mas é o partido que tem aquilo que eu falei. Se o partido não segue o Lula, fica difícil. Então, eu não tenho grande discordância com você, não. É que como que eu posso dizer, né? Minha mãe dizia, eu não estou conformado, né? Porque minha mãe fala, tem que se conformar. Eu não estou conformado com essa situação. O que eu, às vezes, me sinto é um pouco impotente, porque nós não estamos no centro de decisão e não estamos no governo, entendeu? Porque quando você está no governo, você pode fazer essa disputa mais, como eu fiz durante todo o tempo dentro do governo, só não fiz publicamente por lealdade mais, por disciplina, uma característica pessoal minha. Mas eu nunca concordei com a política econômica. Concordei com a política econômica do Palocci, quando nós assumimos o governo. Um ano depois, não tinha mais sentido nenhum aquela política. Tanto é que, quando ela mudou, o país não sofreu nenhuma crise, nenhum problema, porque ela mudou. Pelo contrário, o país deslanchou. Mas acho que é isso. Até porque já está chegando meus convidados aqui, eu tenho uma reunião com deputados aqui hoje para conversar um pouco sobre essas questões, aliás, porque eu sempre falo sobre isso, né? É isso, nós estamos tendo um projeto moderado, sustentável, e estamos entregando o país para o liberalismo econômico. E dentro de 8, 12 anos, nesse ritmo, nós estaremos completamente escravizados pela globalização e pelo mercado financeiro. Não vai haver
saída possível mais. Não, aí eu tenho uma diferença. Eu acho que o governo tem várias iniciativas que vão contra o sentido da posição de uma política social liberal, vamos dizer assim, do social liberalismo. Por exemplo, Não, a nova política industrial, a capitalização dos bancos públicos, voltar ao papel dos bancos públicos, a luta contra o juro alto, a reforma tributária, que, de certa maneira, porque no Brasil falar em reforma tributária antes era proibido falar em taxar o capital, a renda e a riqueza. Pelo menos estamos quebrando esse dogma. Isso é que nós, dentro das circunstâncias que nós estamos vivendo, eu considero avanços. Você diria, podemos fazer mais? Podemos. Mas aí é uma questão de a gente se articular para que o governo faça mais, porque nós dependemos do governo, né? Nós não estamos. me permita uma observação só sobre isso. Eu acho Diga. bonita a ideia, taxação do capital, mas é uma ilusão muito pequena imaginar que nós vamos taxar o lucro de um grupo de brasileiros num paraíso fiscal, que nós vamos ter acesso à lucratividade. O Beluso fez uma proposta outro dia que eu achei bonita. Naquela linha que a Kirchner tentou lá na Argentina, lá atrás, colocar imposto sobre os produtos brasileiros in natura ou semi-industrializados exportados. Você teria recurso para iniciar um processo de industrialização. O resto vira uma fantasia rigorosamente impossível. Mas Raquel, você sabe que isso não passa na Câmara e no Senado. Eu sou favorável. Eu falei, nós temos que taxar ou a agricultura, ou a mineração, ou o petróleo e gás, ou a renda do país, senão o país não vai sair do lugar. Isso eu tenho acordo com você. O problema é o seguinte, você sabe que se o governo propor isso, a bancada ruralista derruba na hora. Eu tenho uma opinião um pouco diferente da sua. Eu fui parlamentar durante 16 anos, 2 vezes senador. Eu acho que colocando uma proposta razoável, o governo ganha o Congresso. Assim como as Forças Armadas, que hoje são o centrão fardado, não se comportam como o centrão se tiver diante deles uma proposta. Um general ou outro abduzido pelas benesses norte-americanas pode vacilar. A tropa não vacila, a oficialidade não vacila. Eu sou oficial da reserva do Exército Brasileiro. Eu tenho uma visão um pouco diferente disso tudo. É claro. Agora, por outro lado, são coisas incríveis, Dirceu. Você lembra do Vilas Boas? Eu levei o Vilas Boas para a Comissão de Relações Exteriores do Senado para fazer uma palestra. Ele foi brilhante. Ele fez a crítica da submissão do Brasil aos Estados Unidos, a história da paralisação do crescimento do Brasil quando se submeteu aos interesses americanos. Citou os dados do crescimento da economia brasileira que estava acima dos tigres asiáticos, Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China, mas que depois parou, porque o Brasil foi obrigado a parar. O Brasil hoje não pode produzir, por exemplo, do ponto de vista militar, um foguete que ultrapasse 200 ou 300 quilômetros, que está proibido de produzir. E as Forças Armadas praticamente não existem no Brasil do ponto de vista da sua efetividade numa necessidade. Claro que isso tudo precisa mudar. Você falou na guerra naval. Eu falaria sobre os drones que superam os tanques, as tropas de infantaria e tudo mais. Mas isso tudo tem que ser modificado. Essa conversa sua com o Dark, que é especialista na área e é ex-oficial da Marinha, trabalhou muito com a Escola Superior de Guerra, é um papo interessante. Não para mim. Eu sou oficialzinho lá de baixo, conheço muito pouco essas modernidades, esses foguetes ultrassônicos e drones especiais e tudo mais. Mas nós tínhamos que discutir isso e eu não acredito que o Exército Brasileiro resolva dizer, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, não, nós fechamos o entreguismo. Não queremos saber do Brasil mais. Daí eu me lembro daquele ato institucional do Arthur Coni, lembra? Do Coni no Diário de Notícias, em que ele baixava um ato constitucional que incorporava o Exército Brasileiro às Forças Armadas norte-americanas e um oficial general seria incorporado como capitão, um tenente-coronel como sargento, aquela gozação e a desmoralização absoluta. O nosso Exército, os oficiais do Liceu são como eu e você. Eles podem ser oficiais do Exército, eles podem ter a visão corporativa, fardada, mas eles têm um cunhado, um primo, um irmão que vive na economia brasileira. Eles têm condição de entender o que está acontecendo. Agora, nós não temos proposta. Quem é que pode fazer proposta? Você? Eu? Não. O Lula pode fazer proposta, porque foi ele que nós elegemos presidente da República.
E o Lula está amarrado no governo, está emparedado no governo. E fica essa propaganda mentirosa. A Petrobras não tem mais a paridade internacional de preço, está acima da paridade internacional. Essas coisas loucas, a mentira sistemática, e vem as propostas da pacificação do Brasil. Aqui no Paraná, teu filho está tentando disputar a prefeitura de Curitiba, mas o pessoal do PT de São Paulo, teu São Paulo, eles querem fazer um negócio, entregar para um cara do PSB que era a extrema-direita. Eu sei. Estou Não tem acompanhando. cabimento isso. Não é a pessoa. Não faria uma crítica a uma pessoa, mas o que ele representa com as suas atitudes, o grupo que participa. E eu acho até, Dirceu, na linha do Lula, que a gente pode aplicar o código canônico nessa gente toda. Em primeiro lugar, o arrependimento. Em segundo lugar, a confissão. Em seguida, a penitência, e só então o perdão. Eles não podem, oportunisticamente, vir direto e assumir uma posição que foi conquistada por anos, décadas de luta no Brasil. Então, está faltando a proposta moderada, aristotélica, proposta sustentável. Proposta que não seja sustentável não serve. Não é o que a gente sonha ou sonhou na vida inteira, mas uma proposta de mudança. E na linha, eu tenho insistido, do Guerreiro Ramos, abrindo a possibilidade de que essa discussão vá fazendo, no processo eleitoral, o Brasil, alavancado pela consciência popular, avançar. É isso que nós estamos sentindo, uma falta brutal. E eu achei você meio triste aí. E o nosso coordenador me sabotou o tempo todo, me tirou do ar, me cortou. Esse cara é representante do capital financeiro. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que ele faz isso. Bom, deixa eu colocar uma coisa aqui. Primeiro, eu tô no limite do meu tempo, já está todo mundo bravo. Primeiro, eu quero agradecer a você, Dirceu, por vir aqui. Já tem umas Segundo, 20 eu queria pessoas. fazer foro aqui ao Roberto Requião, porque eu fui professor do Vilas Boas. O Vilas Boas não é uma pessoa a ser considerada como antinacional, nada disso. Eu acho que ali o que houve foi um problema de natureza política. Agora, eu não acho que isso tem que ser resolvido. Eu acho que você está certo. A questão discutir a questão militar é uma questão importante no Brasil, até para nos preservar, porque geopoliticamente o mundo está cada vez mais tendendo para uma guerra. O mundo, não estou falando guerra particular, não. E eu queria agradecer, Edson, que você abriu a possibilidade de se colocar determinadas questões. O Requião resolveu tomar conta. Quer dizer, o Requião resolveu tomar conta. Foi importante que ele colocou. Mas eu acho importante. Eu chamei ele, chamei o Aldo, chamei o Ciro, chamei o Mangabeira. O Requião apareceu. Tá? Na próxima, eu vou chamar você. Deve ser o Caiado. Você vai lá e faz o que o Requião fez. Olha, um prazer, viu? Obrigado aí pela sua presença. Grande abraço para vocês, que eu tô. Um abraço, Zé. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado a você que esteve nos assistindo aqui no nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro.